Olá, tudo bem? As últimas semanas foram bastante intensas na relação institucional entre Brasil e Estados Unidos. A administração Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, efetiva a partir de 1º de agosto, com justificativas que saem completamente da casinha e são muito diferentes do que temos observado em outras interações comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros. O comunicado feito ao governo brasileiro abre no seu primeiro parágrafo falando do ex-presidente Bolsonaro, do STF e da supressão das liberdades de expressão nas mídias sociais. Depois ele segue falando da questão comercial, como basicamente todos os comunicados que foram enviados a governos estrangeiros. Mas no caso brasileiro há uma particularidade. Os Estados Unidos alegam que nós temos um superávit com eles, ou seja, os americanos possuem um déficit estrutural com o Brasil, e isso estaria na raiz de relações comerciais que não são dos interesses americanos. Se nós olharmos os dados, no entanto, e eu não estou falando aqui de dado brasileiro, estou falando de dado americano, o que veremos é que nos últimos 15 anos os Estados Unidos têm um pequeno superávit com o Brasil se falamos de comércio de bens. E se falamos de bens e serviços, por exemplo, patentes, propriedade intelectual e coisas do gênero, então o superávit já tem um certo tamanho. O argumento comercial, estritamente econômico, não para em pé. E tendo uma questão política abrindo as negociações, fica muito difícil entender quais serão os próximos passos. Além disso, os Estados Unidos abriram uma seção 301 contra o Brasil. A seção 301 está presente no Ato de Comércio Exterior de 1974, na Lei de Comércio Exterior de 1974, e permite a abertura de investigações contra países que tratem questões comerciais de maneira que seja percebida injusta com os Estados Unidos. E aqui injustiça pode ser definido de uma maneira super ampla. Tá? Então, objetivamente, é uma abertura de espaço para que o Departamento de Comércio americano e o STR possa contestar práticas concorrenciais e comerciais de um determinado país estrangeiro. Tem uma discussão que começa a aparecer, por exemplo, de enquadrar o PIX nisso, porque o PIX não seria adequado aos interesses de empresas americanas no Brasil. Aqui a gente está basicamente falando das operadoras de cartão de crédito e da Meta, porque a Meta tentou lançar no Brasil um pedaço do seu programa dentro do WhatsApp, que era de monetização, de troca de dinheiro via WhatsApp, e não deu certo, muito porque o Pix tinha acabado de ser lançado e ele, obviamente, toma o mercado em relação ao que seria esse produto da Meta. Esse tipo de coisa é parte do jogo, mas não faz o menor sentido você querer impor regras, querer impor um jeito de um determinado país estrangeiro trabalhar em função dos interesses americanos. Portanto, e eu estou falando aqui só da questão econômica, não estou nem entrando na questão política e geopolítica, porque essa, evidentemente, a gente não precisa nem discutir, o fato é que a administração americana quer impor sua agenda de uma maneira muito agressiva. E nenhum país soberano pode aceitar isso, pelo menos de maneira tão aberta. O que nós vamos ter pela frente é uma negociação que é muito incerta, na medida em que ela traz nuances que fogem às questões objetivas econômicas e às questões numéricas, factuais. É muito uma questão de conceitos. E como é que você discute conceitos quando A não concorda com B? Simplesmente nós não sabemos qual será o final dessa história. Qual é o efeito que essas tarifas podem ter na economia brasileira? Vamos separar esse debate em dois, porque é importante a gente separar as duas coisas. Primeiro, vamos supor que a taxa de câmbio não anda muito e ela fica mais ou menos no patamar atual, que é entre 5,5 e 5,60. Dadas as características de pauta da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, é uma pauta muito diferente da média da pauta comercial brasileira. Nós exportamos muito mais bens industriais para os Estados Unidos do que fazemos no agregado. O que pode acabar acontecendo é que sobre, pelo menos no curto prazo, um excesso de oferta dentro de território brasileiro de certos produtos que são meio de cadeia, principalmente na parte de metal mecânico, e fim de cadeia, principalmente na parte de commodities agrícolas processadas. Eu estou falando aqui de suco de laranja, de café e de proteína animal. Se isso ocorrer, e de novo o câmbio não andar, nós teremos no curto prazo uma pressão desinflacionária na economia brasileira, o que é algo bastante inusual dada a natureza do choque. Mas o fato é que no curto prazo esse evento, tudo mais constante, pode acabar ajudando um pouco o Banco Central.
A discussão para frente é que é delicada, porque aumentando o contencioso entre os dois países, nós podemos ficar numa turma que é menos, podemos ser definidos como membros de uma turma que é menos favorável aos interesses americanos. E a médio prazo, isso afeta fluxos financeiros, afeta fluxos comerciais, afeta fluxos geopolíticos, né, o equilíbrio geopolítico no qual o Brasil vai se inserir, e pode ter impacto, por exemplo, sobre investimento direto, sobre investimento em portfólio e levar a uma depreciação da nossa moeda. Esse tipo de coisa a gente ainda vai ter que avaliar, tá? É um processo longo pela frente, mas o fato é que temos que separar as frequências. No curto prazo pode ajudar, principalmente o Banco Central, a médio prazo torna essa questão institucional bem mais delicada. Tudo isso, gente, pressupõe que a administração Trump não vai voltar atrás e mudar as regras, que é uma coisa que nós temos visto com frequência. Então agora é uma questão de calma, esperar os próximos passos, entender quais são as negociações possíveis e, acima de tudo, entender que há certas coisas nesse contencioso entre Estados Unidos e Brasil que não são negociáveis. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.